continuando o estudo do livro de Hebreus, eu penso que nessa semana nós chegamos num ponto mais importante, quem sabe mesmo o ponto mais importante do estudo deste livro, desta carta do apóstolo Paulo. Nós já vimos o Senhor Jesus como sacerdote, nós vimos o Senhor Jesus como mediador, o Senhor Jesus como nosso irmão mais velho. Vimos o Senhor Jesus de diversas formas. Mas nessa semana, irmãos, nós vamos estudar o Senhor Jesus como sacrifício, o sacrifício perfeito. E não fosse o sacrifício perfeito, o Senhor Jesus não poderia ser nosso sacerdote, não poderia ser mediador. O plano da redenção estaria totalmente frustrado se Jesus não fosse um sacrifício perfeito, ou se ele não consumasse o perfeito sacrifício, um sacrifício imaculado. Devo dizer para os irmãos que essa lição me impactou muito. Foi uma lição, para mim, difícil de estudar, mas que foi maravilhosa no sentido de me mostrar alguns aspectos que eu ainda não tinha visto sobre o sacrifício de Jesus e especialmente sobre o caráter de Deus. Eu quero que vocês, por favor, estudem essa lição com afinco. Estude, se você tem a lição de professores, estude bastante a parte do auxiliar de professor. Estude também o livro do professor Cortez, o livro Hebreus, o livro O Autor da Nossa Fé. Faça um estudo com afinco, porque vai valer a pena. Vai valer a pena estudar sobre Jesus, o sacrifício perfeito. Muitas pessoas hoje, irmãos, usam cruzes como amuletos, cruzes como joias. Há edifícios que têm cruzes, as igrejas normalmente ostentam uma cruz ou várias cruzes. Os altares apresentam cruzes. Há muitas cruzes representadas em obras de arte, em belíssimas obras de arte de pintura, obras de arte de esculturas, e em arquitetura também nas igrejas. Muitos têm cruzes tatuadas. Alguns cristãos têm cruzes tatuadas porque querem ter a cruz impregnada na sua pele. Ainda que seja não importante, não seja importante. O importante é ter a cruz no coração. Mas a cruz é um símbolo do cristianismo. É um símbolo consagrado. Os estudiosos de semiótica, os estudiosos de símbolos em geral e de teoria da comunicação, veem na cruz um dos símbolos mais marcantes e mais eficazes no sentido de comunicar uma mensagem, a mensagem do cristianismo. Mas isso não era no primeiro século, não era assim, irmãos. No primeiro século, quando foi escrita a carta dos Hebreus, não era dessa forma. A cruz era motivo de maldição. Veja no livro de Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, o que dizia lá no Velho Testamento, desde Moisés. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ora, e agora os cristãos estavam pregando alguém que tinha sido pregado no madeiro, que tinha sido pendurado no madeiro, portanto, devia ser alguém maldito de Deus. Mas ainda era vergonha. Veja o texto de Hebreus 12, 2. O Senhor suportou a cruz, a vergonha, a desonra extrema, a ignomínia, a humilhação, a morte vergonhosa, a afronta. Ainda o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas 5, 11, a ofensa da cruz, o escândalo da cruz. Na verdade, irmãos, a cruz para os não cristãos, para os não judeus, era uma loucura. E para os judeus, era uma pedra de tropeço. Como eu posso crer em alguém que morreu pendurado na cruz? O nosso verso áureo mostra como é que foi essa morte. Hebreus 10, 14 diz assim, porque com uma única oferta, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, essa foi a oferta, o sacrifício de Jesus,
porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O que é aperfeiçoou para sempre? Tornou perfeitos para a eternidade. Tornou perfeitos para a vida eterna o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Tornou perfeito quem? Aqueles que estão sendo santificados, ou seja, os que estão sendo separados do mundo, os crentes no Senhor Jesus Cristo. A pregação da cruz. Há 2000 anos, irmãos, vem sendo pregada a cruz do Calvário. Vem sendo ministrada ensinos sobre a cruz do Calvário. Vem sendo apresentado aos seres humanos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Veja o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Pois a palavra da cruz é uma estultícia para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que é para os que perecem? Estultícia. O que quer dizer estultícia? Mas estultícia quer dizer loucura, quer dizer alguma coisa sem discernimento, sem razão, alguma coisa que não é razoável. Para os que perecem, a cruz é isso. A cruz é loucura, a cruz é vergonha. Mas para os que são salvos, e aqui o apóstolo Paulo diz assim, para nós os que somos salvos, ele se inclui, para nós os crentes no Senhor Jesus Cristo, é o poder de Deus. A cruz do Calvário é o poder de Deus para salvar. A cruz do Calvário, o Senhor Jesus na cruz do Calvário, é a encarnação do amor de Deus, o desejo de Deus para salvar a cada um de nós. Portanto, irmãos, como eu já disse ao introduzir o estudo de hoje, vamos nos empenhar nesse estudo, o Senhor Jesus como sacrifício, o Senhor Jesus como sacrifício perfeito, eficaz, único. Feito por quê? Para salvar a mim e para salvar a você, para salvar a cada um de nós. Deus nos abençoe no estudo dessa semana. Tenham todos uma semana feliz.